Fala Vascão, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. E vamos que vamos, rapaziada, para mais um vídeo com muitas novidades. E vamos falar de hoje sobre Jorge Salgado. A casa literalmente caiu para ele. Ontem, após a entrevista, ao canal Atenção Vascaínos, ele falou o que não deveria falar, porque ele falou o que vai ser essa próxima gestão dele. E muitas pessoas se revoltaram aí. Os principais apoiadores de Jorge Salgado ao longo desse período não concordaram com o que ele falou e até mesmo esses apoiadores ficaram revoltados. Vamos falar sobre isso, falar sobre tudo que ele falou, falar também, é claro, sobre o jogo importantíssimo de amanhã contra a equipe do Fortaleza e toda a preparação do Vasco. Então, torcedor, se você quer ficar por dentro de todas as notícias do meu, do seu e do nosso clube do coração, fiquem ligados aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo. Mas antes, eu vou pedir para você, torcedor vascaíno que está chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito do canal, para se inscrever aqui embaixo e ativar o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar eles possam chegar até você. E além disso, também vou pedir para você deixar o seu like, pois quando você, torcedor, deixa o seu like, o YouTube recomenda esse vídeo para outros vascaínos. E como eu sempre falo aqui, vascaíno ajuda vascaíno, eu tenho certeza que você vai me dar essa moral. Mas vamos lá, rapaziada, sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama e começar, antes de falar aí de Jorge Salgado, falar aí sobre o jogo de amanhã contra a equipe do Fortaleza. O Vasco já se encontra no Ceará, viajou ontem, chegou ontem mesmo na capital, em preparação para o jogo. Hoje, às 4 horas da tarde, o elenco treinou, visando, é claro, o jogo de amanhã contra o Fortaleza. Então uma grande separação desse time, o elenco no geral fez algo que vai totalmente contra o normal, que é viajar com 2 dias de antecedência para a cidade onde o time vai jogar. Porém, o Vasco realmente leva esse jogo como uma decisão, leva esse jogo como uma final e por conta disso tem se preparado seriamente para essa partida. O jogo que vai acontecer às 7h15 da noite no Castelão. O Vasco definitivamente se prepara, tem ali um time de psicólogos por trás do elenco ao longo desse jogo, Viajou psicólogos ali para conversar com os jogadores, botarem na mente de cada jogador a importância dessa partida e tentar amenizar um pouquinho o clima com relação ao Vasco da Gama. É claro, tá um peso muito grande, o Vasco é composto por diversos jogadores jovens, E o Vasco aí passando por essa fase de luta contra o rebaixamento. É claro que a juventude pesa muito, então é importante ter um trabalho ali por trás para tentar blindar esses jogadores mais novos e entender também a capacidade que eles têm, a seriedade de estar nessa posição do Campeonato Brasileiro. Mas o elenco, o Luxemburgo no geral, tentando sempre passar coisas boas ao elenco e tentar mostrar para eles a importância dessa permanência para o Vasco. E acredito muito que o Vasco vai sim, caso ganhe Fortaleza, permanecer aí na primeira divisão do Brasileiro. Porém, o Vasco treinou às 4 horas, tava aí, é claro, uma expectativa muito grande por conta do Germancano. Para quem não sabe, o Germancano aí apareceu com um problema intestinal no domingo, ele começou com esse problema. Na segunda também ele teve, não conseguiu treinar nem no domingo e nem na segunda-feira. Porém, tinha uma expectativa muito grande para que ele pudesse e treinasse hoje novamente com o elenco às 4 horas da tarde. Ele não relatou mais problemas ao departamento médico com relação ao problema intestinal que ele estava tendo, Segundo o próprio jogador, estava tudo normal e gerou expectativas aí que ele pudesse voltar a treinar normalmente, estar à disposição do técnico Vanderlei Luxemburgo. Ainda não tivemos essa notícia, mas caso realmente ele tenha treinado às 4 horas da tarde, muda novamente o esquema tático. O esquema tático de Vanderlei Luxemburgo está totalmente voltado para a presença ou não do Germancano, Por conta aí de caso o Germancano jogue, ele vai provavelmente passar o Pikachu para a lateral direita, levar o Catatal para a ponta direita ao invés do Juninho e quem sabe botar até mesmo o Juninho na volância no lugar do Leonardo Gil. E caso ali o Cano não jogue, vai ocorrer grandes mudanças aí nessa equipe, sem, é claro, o Germancano, um time com mais mobilidade, mas sem o homem gol, o homem com faro de gol, que uma bola pode decidir ali a partida.
Mas volto a repetir, expectativa muito grande para essa partida, um Vasco focado, um Vanderlei preocupado e principalmente os torcedores também muito preocupados com o que irá acontecer no jogo de amanhã contra a equipe do Fortaleza às 7h15 da noite. Mas vamos lá, rapaziada, vamos mudar de assunto. Antes de falar de Jorge Salgado e o problema da entrevista dele, uma entrevista muito problemática, que até mesmo as pessoas do lado, os apoiadores dele, ficaram revoltados. Eu quero falar sobre mais uma dívida que surgiu no Vasco, dessa vez uma dívida relacionada ao jogador Wendel, um jogador aí que passou no Vasco da Gama nos anos de 2012 e 2013, foi um grande responsável ali, não grande responsável, mas estava no elenco, né, que caiu para a Série B novamente, naquela tragédia lá no Paraná, onde teve briga entre torcidas organizadas, o jogo ficou parado, se eu não me engano o Vasco terminou perdendo aquela partida por 5 ou 4-1, e ele estava nesse elenco, um time muito ruim, e apesar disso, apesar de ser um jogador com pouca qualidade, ser um elenco ruim, o Vasco deveu na época, né, por conta aí de salários atrasados, FGTS, multa, 13º férias, diversas coisas aí, o Vasco somou uma dívida de R$1,5 milhão de reais. Porém, aí, como a dívida está presente no Vasco desde o ano de 2015, né, que foi condenado o Vasco a pagar R$1,5 milhão, essa dívida foi gerando juros, correção monetária, juros, e agora a dívida se encontra no valor de R$15 milhões. É um absurdo essa dívida estar nesse valor, ainda mais por conta de jogador realmente que é fraco, o Wendel, mas não justifica gestões ruins que passaram pelo nosso clube, como a de Roberto Dinamite, como a do Eurico, como a do Campelo e agora de Salgado, não tem condições nenhuma de gerir o Vasco, acontece aí um asfixiamento financeiro e agora uma dívida que era no valor de R$1,5 milhões passa para R$15 milhões, quase um valor, um juros aí, se eu não me engano, de 1000%, né? Um absurdo realmente, e o Vasco tem que pagar. Não tem outra forma de tentar aliviar essa dívida, já está concretizada, é uma condenação que já está feita no TRT, né? No Tribunal, TJT, aliás, no Tribunal de Justiça do Trabalho, o Vasco tem que pagar, se virar para pagar essa dívida aí. Salgado agora, que se encontra no poder, não tem investimento nenhum, mas vai ter que dar um jeito de pagar, senão a dívida vai aumentar cada vez mais, quando vê, isso daí vai chegar a 30, 40 milhões de reais. Mas vamos lá agora, né, para a parte importante no vídeo, para a parte que eu disse que iria falar para vocês, que é com relação aí ao Jorge Salgado. Ontem aí o Salgadão da Massa para muitos, um grande presidente para muitos, né, para outros não, até porque para outros aí o presidente verdadeiro, verídico do Vasco da Gama está aguardando uma resposta do STF, mas para muitos, né, que Jorge Salgado é o presidente, deu uma entrevista ontem lá no canal Atenção Vascaínos, estava lá bem claro, entrevista com o presidente do Vasco da Gama, Jorge Salgado, nada contra eles, estão fazendo o trabalho deles, né, entrevistando aí. Mas é claro, foi uma entrevista totalmente surpresa e revoltante para grande parcela da torcida vascaína, até mesmo para os apoiadores de Jorge Salgado. Eu já trouxe um vídeo falando com mais detalhes do que aconteceu. Se você quer ver, ele está aparecendo aqui em cima para vocês. Mas agora eu vou tocar nos pontos reais que realmente os apoiadores deles ficaram chateados. Como ali eu vou citar dois, que eram Lucas Pedrosa e o João Almirante, duas pessoas aí que estiveram no lado de Jorge Salgado durante a campanha dele, né, principalmente. Não adianta falar que eles não queriam o Jorge Salgado no poder, porque isso foi mostrado de forma clara. É claro, eles desempenharam os papéis dele como jornalistas, assim como eu, mas puxando para um lado e esse lado sendo aí claramente, nitidamente, o do Jorge Salgado. E ontem aí, hoje aliás pela parte da manhã, o Lucas Pedrosa falou o seguinte: em entrevista ao canal Atenção Vascaínos, o presidente Jorge Salgado disse que o caixa está vazio e afirmou também que a diretoria não foi ao mercado buscar o aporte financeiro. A questão é que durante o imbróglio das eleições o mandatário disse em algumas oportunidades que já havia levantado 25 milhões para os primeiros dias na gestão da presidência do Vasco. Seria o aporte para organizar o clube, mas isso não aconteceu. Então, mais uma contradição de Salgado. E agora, né, as pessoas finalmente estão começando a abrir os olhos e perceber que tudo que ele falou lá atrás não passava aí de bravatas, pelo menos até o momento é isso que o Jorge Salgado tem mostrado, porque ele ontem na live falou que não teria aporte financeiro nenhum, e até mesmo o Lucas Pedrosa, uma das pessoas que se mostraram apoiar o governo de Jorge Salgado, começou a perceber essa contradição e começou a também, é claro, bater um pouco no Jorge Salgado.
João Almirante, a mesma coisa. O João Almirante claramente um dos defensores árduos aí do Jorge Salgado, pelo menos foi o que se pareceu, foi o que ele mostrou fazer, nada contra também, volto a repetir, cada um tem a sua opinião política, é isso, vivemos numa democracia, mas ele também se revoltou com o que aconteceu. Ele falou o seguinte: algumas notas sobre a entrevista do Salgado, o presidente do Vasco não pode dar entrevista de celular na mão e conexão ruim, já começa por aí, depois encontra o profissionalismo pregado, porque literalmente a gente viu ao longo da entrevista que a internet do Salgado estava horrorosa e muitas pessoas até comentaram: como uma pessoa que não tem uma internet de qualidade, não sabe gerir a própria casa, vai gerir um clube? É claro que são proporções totalmente diferentes, mas foi uma brincadeira feita e realmente um cara que prega muito, né, o profissionalismo, um cara que prega muito que tem dinheiro, é dono de banco, é um grande empresário, não poderia nunca fazer a live dessa forma por parte dele, mas aconteceu. Ele, além de falar disso, né, o próprio João Almirante falou sobre outros assuntos, como por exemplo, aliás, a fala dele com relação ao pagamento dos empréstimos feitos ele mesmo para o Vasco da Gama. Ele disse o seguinte: com o primeiro aporte pagaremos a mim mesmo. Isso, no caso, o Jorge Salgado falou, por conta aí de um grande empréstimo que ele tem com o Vasco da Gama. O Vasco tem que pagar ele, no caso, já com correções monetárias faladas pelo próprio Jorge Salgado. Ele falou: acho que nem o Xande Menor pensaria uma frase mais desastrosa que essa para colocar na boca do Salgado. A prioridade total tem que ser de funcionários e jogadores. Isso será cobrado. O problema é que vai ser cobrado e não vai adiantar nada. Ele já deixou muito claro que realmente ele entrou no Vasco e vai pegar o dinheiro dele com prioridade. Isso, na minha opinião, é ridículo, porque, como ele falou, o próprio João Almirante, tem que ser pago salários de funcionários e jogadores, depois ele pega o dinheiro dele quando estiver indo embora e caso realmente seja necessário. Porém, ele levar prioridade, pagamento de pessoas que emprestaram dinheiro do Vasco é uma coisa ridícula e realmente só tem a prejudicar cada vez mais o nosso clube. E as pessoas, os principais apoiadores dele, estão indo contra ele agora. Então, literalmente, Salgado, a casa caiu, a sua máscara caiu. Você está se mostrando realmente quem vai ser nesses próximos 3 anos. Esperamos que realmente a justiça possa dar um parecer favorável, né, ao Vasco no geral, mudando esse resultado, porque a situação, mesmo tendo menos de 1 ano de mandato, o Salgado já preocupa muito o que iremos esperar nesses próximos 3 anos, caso seja confirmado a sua gestão. Mas, rapaziada, esse foi o vídeo, trazendo todas as notícias do Vasco, né? Se você curtiu, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, o que você acha de Jorge Salgado, deixe aí a sua opinião e também, é claro, compartilhe esse vídeo para todos os seus amigos vascaínos, para que eles possam receber cada vez mais os meus vídeos. Muito obrigado, um grande abraço a todos, amanhã às 10 horas da manhã eu volto com um vídeo para vocês e saudações vascaínas!